Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Ou acompanhe ali na projeção. Em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. É o último versículo desse capítulo. Agora presta atenção. Eu disse para você, abra a Bíblia ou veja na projeção. Então assim, hoje é normal nós andarmos com a Bíblia em tablets e celulares. Está aqui, ó. As minhas Bíblias estão aqui. Mas essas não são só as minhas Bíblias. Eu não faço devocional, meu devocional com Deus aqui. Não faço. Isso aqui é fácil de carregar. Então eu vou para o prédio da igreja, trago, eu acho que você deve fazer o mesmo. Mas eu creio que você tem que ter uma Bíblia de papel. Você tem que ter uma Bíblia, como um dos irmãos aqui gosta de dizer, uma Bíblia folheosa. Folha de papel. Ok? Para quê? Para você marcar, para você estudar, para você não se distrair enquanto você está aqui lendo no celular, chega uma mensagem aqui em cima, o celular é cheio de aviso, aí você vai lá para o aviso, aí você volta, aí você lê de novo, aí você vai, daqui a pouco você não sabe onde é que você está. Você não sabe se você está na devocional ou se você está no WhatsApp. Você entendeu? Então, quando você está ali nas escrituras, aí você vai colocar o seu coração ali, e aí Deus vai falar com você. Amém? Então assim, pastor, eu não tenho uma Bíblia. Pois compre uma. E compra a melhor que você encontrar. Amém? No início da minha caminhada cristã, eu comprava uma Bíblia todo ano. Meu alvo era, todo ano eu lia a Bíblia uma vez. Não interessava a velocidade que os irmãos estavam andando. Eu estava andando junto com eles lendo. Mas no final daquele ano, eu queria concluir a Bíblia, porque eu queria comprar uma Bíblia numa versão diferente. E assim foi anos e anos eu fazendo assim. Tem uma coleção enorme de Bíblias lá na estante do escritório. Várias Bíblias, todas riscadas, todas com várias coisas que Deus já falou para a gente. Então assim, faça isso. Deus quer falar com você. Ele é a fonte. Amém? Às vezes você procura solução em tantos outros lugares e não encontra. E até parece que encontra. Você só vai encontrar na palavra de Deus, através do Espírito Santo. Amém? Muito bem. Se você, presta atenção também, que eu estou vendo algumas crianças aqui. Se você é o nosso convidado, e aí você veio com seu filhinho, você vai receber alguém hoje no encontro. Nós temos um culto feito só para as crianças, na linguagem delas. Oh amado, mas é tão chato uma criança ouvir um adulto ficar falando numa linguagem que não é a linguagem delas. Acredite, ela não vai se aquietar. Mas lá na salinha, se ela for lá, ela vai querer voltar de novo. No outro domingo ela vai dizer assim, olha, eu quero ir lá de novo. Ok? Por quê? Porque ela vai receber a palavra na linguagem dela. Amém? Então, algumas irmãs, vocês que estão perto desses que trouxeram crianças, você pode conduzir, ajudar a conduzir, que às vezes a pessoa nem sabe onde tem, ok? Ela está vindo a primeira vez no prédio, pensa aí, ela está chegando a primeira vez no prédio, ela não sabe onde fica nada, ok? Então você, mulher de Deus, já é da casa, você chega perto, ajuda, sirva o nosso convidado dessa maneira, ok? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15... verso 58, você está preparado? Diga amém. Amém. Aleluia. Que diz a palavra de Deus? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Quer dizer, não é inútil. Nosso trabalho no Senhor nunca será inútil, sempre vai ser útil. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. Então fica em pé. Eu gostaria de ler esse texto com você. É um texto curto. E aí eu vou orar por você. Você fica em pé e eu vou orar por você, ok? Vou só iniciar e você vai continuar.
Portanto, meus amados irmãos, ô Senhor, em nome de Jesus, nós nos inclinamos e nos rendemos à Tua palavra. E nós pedimos a ação completa do Teu Santo Espírito, Senhor, trazendo luz agora sobre ela. Brilha a luz, explode luz no nosso coração, abre os nossos olhos, nos faz andar em revelação, em sabedoria, vindo da Tua parte, nos faz ver como nós nunca vimos. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Pode sentar. Você sabe que nós falamos ano passado a respeito de ser cheio, da casa cheia. E quando estávamos falando a respeito da casa cheia, e a casa de fato se encheu, diga amém. Nós não estávamos falando simplesmente de encher o prédio de pessoas. Sim, nós queremos que as pessoas venham até o prédio aonde a igreja se reúne para buscar a Deus. Mas casa cheia não se tratava só de encher esses bancos aí, essas cadeiras, essas poltronas de pessoas para escutar Deus. Não, casa cheia fala de pessoas cheias da presença de Deus. Fala de pessoas que carregam a presença de Deus, que vão receber e vão se encher do Senhor. O apóstolo Paulo diz assim, olha, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, confusão. As pessoas podem se encher de muita coisa. Então por que elas estão se enchendo, como o exemplo do apóstolo Paulo, de vinho, ou de qualquer outra coisa entorpecente, ou qualquer outra coisa que elas procuram para saciar a fome da alma? Porque elas querem resolver o problema do vazio delas. Mas acredite, você só resolve isso sendo cheio do Espírito Santo. Tanto é que ele compara isso como um homem que bebe muito vinho. Alguém que bebe muito vinho vai ficar alegre, vai ficar falante, vai cantar, vai ficar com os olhos brilhando. Quem é cheio do Espírito Santo, ele vai estar preparado para toda boa obra do Senhor. Amém? Então isso tinha a ver com esse ser cheio. Então por que Deus nos salvou? Por que Ele nos chamou? Por que Ele está nos enchendo com o Espírito Santo? Porque através da sua salvação Ele já colocou o Espírito Santo dentro de nós. Porque Ele deseja que você seja uma bênção. E eu vou te dizer, segundo as Escrituras, você já é uma bênção. Agora, muitas vezes nós não expressamos essa bênção que nós já somos, que nós já temos. Vou te dar um exemplo, que Deus te perdoou. Você sabia, nós cometemos coisas terríveis contra Deus. Às vezes eu sei que você pensa assim, são pessoas, as pessoas que cometem coisas terríveis contra Deus, elas estão na cadeia. Não, amado, nós também, cada um de nós, cometemos coisas terríveis contra Deus, pensamos coisas terríveis contra Deus. E aí eu vou te dizer, Deus decidiu em Cristo Jesus perdoar todos os nossos pecados. Por causa disso, eu recebi o perdão de Deus. Quem crê em Cristo recebeu o perdão de Deus, não é mais inimigo de Deus, é amigo de Deus. E sendo amigo de Deus, agora, quando eu sou machucado, eu libero aquilo que eu recebi, o perdão de Deus. Por isso que eu sou o abençoado. Porque Deus não está me mandando fazer nada daquilo que Ele mesmo já não fez e me deu para fazer. Então eu não posso reter aquilo que Deus me deu. Essa vai ser a dificuldade. Você sabia que muitas vezes há cristãos que eles não estão felizes com Jesus. Mas por quê? Porque eles estão retendo aquilo que Deus já deu para ele. Quando Abraão, que é o pai da fé, ele é chamado, lá em Gênesis capítulo 12, no verso 2, projeta aí para nós, Gênesis 12, 2, a palavra de Deus vai dizer, após o chamado de Abraão, que a Bíblia diz que assim, olha, eu vou te abençoar, ele diz,
Ele diz: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. E aí ele completa lá no final dizendo assim: agora, sê tu uma bênção. Por que ser tu uma bênção? Ele não está fazendo uma exigência do tipo assim: olha, se esforça para ser uma bênção. Olha, faz tudo para você ser uma bênção. Olha, cata tudo que tem dentro de você e faz disso uma bênção. Não, ele está dizendo: não, eu vou te abençoar. E vou engrandecer o seu nome. Externa isso que eu te dei. Volta isso na direção das outras pessoas. Seja uma bênção para elas. Está entendendo o que ele está dizendo? Ele está dizendo isso. Eu sei que muitos legalistas olham para esse texto de uma maneira religiosa, achando assim: olha, baseado, então seja agora, no sentido como se fosse algo muito difícil a pessoa ser uma bênção. Seria se partisse só de você. Seria dificílimo se você não tivesse nascido de novo. Mas sendo cristão nascido de novo, ser uma bênção é o projeto de Deus para você. Você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para ser abençoado. Amém? Ele já fez isso. Você percebe isso desde a criação do homem. Quando ele cria o homem, a Bíblia diz assim: e criou Deus o homem e o abençoou. E disse, quer dizer, antes de dizer qualquer coisa para o homem fazer, a primeira coisa que Deus fez foi abençoar ele. Então eu posso dizer que você foi criado por Deus para ser uma bênção. Amém? O livro de Zacarias, do profeta Zacarias, ele nos ajuda com isso também. Isso que eu estou argumentando com você. Então Zacarias capítulo 8, no verso 13. Deus está falando ali diretamente para Israel e também para Judá. E ele está dizendo assim: olha, vocês eram... Olha a palavra que ele dá: assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvareis, e sereis uma, o quê? Benção. Então presta atenção. Assim como fomos maldição para as nações, né, Fábio, no nosso tempo ruim, né, no nosso tempo de cachaça, no nosso tempo de droga, no nosso tempo de coisas difíceis, de relacionamentos difíceis, de coisas que a gente fazia, então nós éramos maldição, nós éramos peças ruins para o mundo, para as nações. Mas quando o Senhor nos salvou, Ele diz: da mesma forma que tu foi uma peça ruim lá, agora tu é uma peça muito boa nas minhas mãos. Aleluia. Amém? Isso não é poderoso, meu amado? Eu acho poderoso, porque, amado, se você pensar, meu amigo, se eu for ser tão bênção quanto eu fui ruim, do outro lado, rapaz, vai ser bênção demais. Vai ser bênção sem medida, sim ou não? Não é verdade? Amém? Muito bem. Então o que é que eu queria trazer hoje para você? Eu queria trazer uma palavra de encorajamento. Essa palavra de encorajamento tem a ver com a edificação da igreja, da casa de Deus. Deus não quer que você, que foi planejado para ser uma benção, não use ou deixe de usar os dons que Deus te deu. Deus deu dons para você e Ele deseja que você use cada dom, cada presente, tudo aquilo que Ele derramou sobre você. Ele deseja que você use na direção dEle e das pessoas. Amém? Muito bem. Muitas vezes nós pensamos que só algumas pessoas servem a Deus. Como assim? Às vezes você vê o pastor servindo aqui em cima, pregando a palavra, trazendo para você, ou o líder de célula lá, que está dirigindo a sua célula, ou outra pessoa aqui que está louvando, ou em outras áreas da igreja ali com as crianças, e nós achamos que só essas pessoas estão servindo a Deus. Não, preste atenção, o corpo de Cristo, ele não está confinado dentro do prédio. O prédio vai ser muito limitado para todos nós servirmos. Você vai ter lugar para servir dentro da célula, sim, mas nós devemos servir também a Cristo lá fora. Há tantas pessoas que Deus quer alcançar, e Ele vai alcançar através de você. Amém? Então assim, e você sabia que muitas pessoas, inclusive pastores, não falo dos pastores aqui da casa,
Mas há muitos pastores que servem por motivos errados. Há pessoas que servem a Deus por motivos errados. Como assim, pastor? Que motivos errados são esses? Tem pessoas que servem a Deus porque elas se sentem culpadas do que fizeram a vida delas inteira. Então elas acham que ao servir a Deus, aquela culpa vai ser removida. Isso é um motivo errado. Há pessoas que elas servem a Deus porque elas querem um tipo de afirmação na vida delas. Lá no mundo elas nunca foram afirmadas, elas nunca foram aceitas, elas nunca foram valorizadas. E às vezes elas estão dentro da igreja e elas começam a servir, começam a ser valorizadas. Daqui a pouco ela enxerga, não, se eu servir eu vou ser valorizado, então eu vou servir. Então ela começa a servir pela motivação errada, por uma afirmação. Não, nós servimos a Cristo voluntariamente por amor. Nós servimos a Cristo olhando para aquilo que Ele já fez por nós. É assim que nós servimos a Cristo. Amém? Então, há pessoas que fazem, como o apóstolo Paulo diz, fazem por motivações erradas, fazem por ganância, fazem porque vai ter o aplauso dos outros. Não, nós não fazemos por nada disso. Se você fizer por uma dessas coisas, a obra, ela não vai ser frutífera. A obra é frutífera quando ela parte de uma motivação certa. Quando parte de uma motivação certa, a obra vai ser frutífera. Amém? Muito bem. Então, uma das coisas que nós entendemos ao encontrar nessas motivações erradas, que não são um caminho certo, nós precisamos pensar então nas motivações corretas. E a palavra de Deus, ela diz algo interessante a respeito do servir. E a gente vai perceber que o servir, muitas vezes, é algo assim, muito pessoal. Porque tem a ver com o coração, não algo que é externo. Porque quando a Bíblia diz que Deus está procurando pessoas para Ele, Ele não diz assim, ó, Deus está procurando trabalhadores. Ainda que Ele autorize para nós, dizendo assim, olha, a seara é grande, a seara é o campo, a plantação, a seara do Senhor é grande. E Ele diz o seguinte, poucos são os trabalhadores. Mas Ele autoriza a gente a orar, pedindo mais trabalhadores para a sua seara. E é o que nós fazemos na casa de Deus, desde o início da casa de Deus, nós oramos pedindo mais trabalhadores para a seara do Senhor. Só que, quando Ele faz isso, na verdade, Ele não está pedindo um mero trabalhador braçal. Não. Porque quando a gente lê nos evangelhos, a palavra de Deus diz assim, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então presta atenção, Deus não está procurando trabalhadores, Deus está procurando adoradores. O nosso serviço, todo o nosso serviço é um ato de adoração a Deus. Por quê? Porque você não está fazendo para receber alguma coisa. Você está fazendo a partir de algo que você já recebeu. Quem entendeu o que eu disse, diga amém. Os religiosos, eles operam na seguinte diretriz: eu sou bom, faço coisas boas, então Deus vem e me abençoa porque eu fui bom. Quer dizer, a maneira de servir a Deus é por algum tipo de troca. Não, nós não estamos fazendo troca com Deus. Deus já te abençoou com tudo. Se Deus já te abençoou com tudo, o meu ato de retornar aquele serviço a Deus, ele é mais um reconhecimento do que Deus fez. É um ato de adoração a Deus. Então eu vou te dizer, o trabalhador, o servo do Senhor, na verdade, ele é um adorador. Ele não é um simples trabalhador, não, ele é um adorador. Nós estamos adorando a Deus, servindo a Ele. E aí, baseado nisso, a palavra de Deus traz cada coisa maravilhosa, como nesse texto que nós lemos no início, mas também lá em João capítulo 12, no verso 26. O Evangelho de João capítulo 12, no verso 26, olha o que a palavra de Deus diz. Se alguém me serve,
Se alguém me serve, é Jesus falando, se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então preste atenção, Jesus está dizendo, se alguém me serve, me siga, e aonde eu estiver, o meu servo também vai estar. E aí ele completa, se alguém me servir, o Pai o honrará. Então preste atenção, ele diz, se alguém me servir, não é se alguém está servindo a Cristo por seus próprios motivos. Então, se eu estou servindo a Cristo pelos meus próprios motivos, não tem o resultado que Jesus está dizendo aí. E eu quero dizer, muitas pessoas servem na igreja, dizem que servem a Deus, que servem a Cristo, mas servem pelos motivos errados. No final elas estão, vamos dizer assim, com interesses pessoais, elas estão servindo a si mesmas. Se elas estão servindo a si mesmas, o resultado não é essa honra esperada no texto. Mas Cristo diz, se alguém me serve, o Pai vai honrar. Um dos nossos pastores, essa semana passada, hoje é domingo, estamos começando uma semana, ele me disse algo interessante. Ele disse assim, pastor, você não sabe o que eu ganhei. E pensando na honra que Deus traz para os filhos que servem. Ele é um pastor muito dedicado. Ele disse assim, você sabe que nós ganhamos uma passagem para um cruzeiro, num navio que parte lá de Santos e vai até Búzios, durante uma semana, agora na Semana Santa. Eu nunca teria condição de comprar passagem só para mim e para minha esposa. Para cada um é assim, ó, uns 5 contos. Ganhou eu, a minha esposa e meus filhos, que são 3. Soma aí, 5 vezes 5. Aí eu disse para ele, eu me alegrei tanto junto com ele, eu disse para ele assim, Deus está te honrando. Deus não faz troca. Deus não te dá porque você está fazendo para Ele, simplesmente. Não, mas a partir da consciência do que ele já recebeu, ele serve a Deus com todo o coração dele. Ele serve ao Senhor. E quando nós servimos ao Senhor, pode esperar, Deus vai te honrar. Ele vai encontrar um jeito de te honrar de uma maneira que você menos espera. Ele vai te surpreender, te honrando, porque você serve a Ele de coração. Amém? Então é isso que esse texto está dizendo. Se alguém me servir, o Pai vai me honrar. Se alguém me servir, o que é que vai acontecer? O Pai o honrará. E o que a gente deve entender é que Deus ama a todos. Você lembra como o texto começa? O apóstolo Paulo dizendo assim, portanto, meus amados irmãos, o texto que inicia lá, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, Paulo está afirmando, olha, cada um de vocês é amado de Deus. Todos nós somos amados de Deus, não interessa se eu estou aqui há 20 anos na igreja, ou se você nasceu ontem no sábado, para Deus e está aqui hoje no culto, você é tão amado por Deus quanto eu. Você sabia disso? Amém? Agora presta atenção, eu vou te dar esse exemplo, mas não é porque eu sou, e nós somos amados igualmente por Deus, que Deus te trata da mesma maneira. Deus não te trata da mesma maneira, não trata filhos da mesma maneira, assim como você também, que ama seus filhos, não tratam ele da mesma maneira. Primeiro porque eles são diferentes, não é verdade? Mas segundo, tem a ver às vezes com aquilo que você está fazendo, com o que você recebe. Então presta atenção, vou dar essa ilustração. Vamos dizer que um pai tenha 2 filhos, e esse pai, ele tem uma empresa muito próspera, e ele convida, quando os filhos passam ali de juniores para ser adolescentes, quase entrando na idade adulta, ele convida os filhos para ir para a empresa.
A motivação deles é que os filhos continuem estudando, mas participem na empresa. Em algum momento, eles tenham um coração para assumir aquela empresa. E ele vai convidando diariamente. Um dos filhos prontamente diz: pai, eu vou com você. Mas o outro, ele vai, mas ele não vai. Você entendeu? Ele está lá, mas ele não está lá. E aí os anos se passam, esse outro filho engaja, mas esse chega um momento e diz: pai, eu não gosto lá não quero não. Ele não vai, mas só o outro vai. Os anos se passam, o pai morre, ele deixa uma herança. Quem são os herdeiros? Os dois filhos, são dois filhos amados. Eles vão receber a mesma coisa. Agora me diz uma coisa, quem é que vai ficar na direção da empresa? O outro, que estava na empresa todo o tempo. É lógico. Todo patrão que tem às vezes centenas de empregados, que tem um que ali é daquele tipo que veste a camisa, você acha que o patrão não é favorável com ele, não honra, não separa ele das coisas? Será que esse que sempre faz e age dessa forma, no dia que ele chega diante dele, do patrão, e diz assim: olha, aconteceu isso comigo, eu estou precisando de 3 dias para resolver um problema particular. Ele não vai dizer assim: ó, vai, em paz, tranquilo, pode ir, que a gente segura as pontas aqui. Mas o que você acha que esse mesmo patrão vai fazer para um que é na marra, fazendo as coisas? Ele vai lá pedir: eu quero 3 dias para resolver meus problemas. Como é que tu acha que ele vai fazer com ele? Vou te dizer, Deus vai tratar você de uma maneira diferente. Você entendeu? Amém? Agora presta atenção, algo que nós escutamos do pastor Luiz essa semana, uma sabedoria tão grande a respeito dessa questão de servir. Ele disse o seguinte: olha, Deus vai te tratar da mesma maneira que você trata Cristo. A regra hoje, os religiosos acham assim: Deus vai me tratar com a maneira como eu trato a lei de Deus. Não, Deus vai te tratar da mesma maneira que você trata Cristo. Se você recebe a Cristo, Deus te recebe. Se você rejeita a Cristo, Deus te rejeita. Se você serve a Cristo, Deus te honra, Deus cuida de você. Tudo tem a ver como você recebe a Cristo. Por isso que a nossa pergunta sempre aqui no final do culto é: quem quer receber a Cristo? Porque a maneira como você trata a Cristo é a maneira como Deus trata você. A palavra de Deus diz assim: olha, ninguém conhece o Pai se não conhece o Filho. Se você recebe o Filho, você recebe o Pai. Se você conhece o Filho, você conhece o Pai. Tudo tem a ver com o Filho. Deus decidiu colocar no Filho para ele ser o centro de todas as coisas. Por isso que um dos valores aqui da casa de Deus é Jesus como centro da sua vida. Porque a gente sabe que Deus vai tratar você bem se Jesus for o centro da sua vida. Aleluia, amém. Então, o servir tem a ver com isso. Servir a Deus tem a ver com servir a Cristo. E aí voltando, e aí sim, eu falei para você da motivação. Então tudo aquilo que a gente vai fazer, amado, tem a ver com o Senhor. Tem um texto lá em Colossenses capítulo 3, no verso 17. Colossenses capítulo 3, verso 17, que diz assim, ó: tudo que fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então presta atenção, tudo que você for fazer. Ah, pastor, eu estou nessa empresa e o meu empregador é um homem assim tão duro. Qual é a palavra para você? Tudo que você fizer, seja de palavra ou de ação, faz aquilo como se fosse para Jesus. Porque na verdade, no final, quando nós estamos servindo as pessoas, nós estamos servindo a Deus. Então não interessa quem seja, faz o melhor. Faz como se você estivesse servindo a Jesus. Pode ser o pior chefe que você tiver. Você entendeu? Faz como se fizesse para Jesus. Porque a Bíblia diz que se você serve a Jesus, Deus vai te honrar. Então preste atenção, na época do apóstolo Paulo, a palavra do apóstolo Paulo é que se a pessoa fosse um servo, um escravo,
ele continuasse servindo o seu Senhor. Imagina isso. Quer dizer, ele diz, olha, serve ele como se estivesse servindo a Cristo. E ao fazer isso, as pessoas vão olhar para você e dizer, rapaz, ali tem uma pessoa diferente. Você entendeu? Então, é por isso que aquela palavra de Abraão, Deus diz assim, eu vou te abençoar e vou engrandecer o teu nome. Então preste atenção, Deus quer engrandecer o teu nome. Quando é que Deus engrandece o teu nome? Eu vou te dizer, Deus engrandece o teu nome quando as pessoas passam a olhar para você e elas dizem assim, ali tem um homem de Deus, ali tem uma pessoa de Deus, ali tem alguém que se comporta de uma maneira diferente, a partir daquilo que ela recebeu de Deus, que não parte dela. Ela começa a servir de uma maneira diferente onde ela está, e as pessoas olham e elas dizem assim, olha, ali tem uma pessoa diferente. É uma pessoa de Deus, ela está engrandecendo o seu nome. Você entendeu? Por isso que ele completa dizendo, setou uma bênção, setou uma bênção, setou uma bênção, porque você já tem tudo para ser uma bênção. Amém? Não é uma exigência, isso não é exigência, é só uma consequência daquilo que você já é em Deus. Por isso o texto lá de 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, volta para ele lá. Ele vai seguir, Paulo vai seguir declarando algumas expressões. Quais são essas expressões? São essas aqui. A primeira é, sede firmes. Sede firmes. A segunda é, inabaláveis. E a última expressão é, sempre abundantes na obra do Senhor. O que é ser firme? O que é ser firme? Às vezes a gente pensa assim, que ser firme tem a ver simplesmente com você ser forte em algo, a partir de si mesmo. Não, acredite, nossa alma humana, ela é muito abalável, se ela não estiver em Cristo. Eu preciso estar no Senhor para me tornar firme. E é interessante a gente perceber que a palavra firme, aqui, no grego, na língua original que isso foi escrito, na verdade, a tradução lá de firme é como se alguém se assentasse. Como é que pode isso? Porque quando você imagina em firme, fica firme aí, é como se você fizesse algo assim, né? Esperando uma pancada, né? Mas a palavra ali, firme, é de alguém assentado, descansado. Descansado em quê? Descansado em uma fé correta. Porque nós só servimos a Deus se nós andamos em uma fé correta. Amém? E o que é essa fé correta? A palavra de Deus, nas cartas do apóstolo Paulo, ele sempre vai trazer um padrão naquelas cartas. Qual é o padrão que há nas cartas do apóstolo Paulo? Primeiro, o apóstolo Paulo, ele chega com a palavra que nós chamamos de querigma. O que é o querigma? É a palavra a respeito da obra de Cristo e do que aconteceu com você a partir do momento que você recebeu essa obra de Cristo. E depois, numa segunda fase nas suas cartas, ele vai falar a respeito da prática a partir daquilo que você recebeu. Então é como se ele estivesse dizendo assim, olha, porque você recebeu isso, então se comporte assim. Porque agora você pode, antes você não podia. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai fazer, vão ser afirmações a respeito do que você é. E depois ele vai te pedir para fazer o que você é. Aquilo que você é, você vai agir a partir disso. Você entendeu? Amém? Porque a maioria das pessoas, elas não pensam assim, elas pensam o seguinte, elas pensam em fazer para ser. Não, você não faz para ser. Você é, e aí você faz. Você entendeu? Amém? A nova aliança, a nova criação, você faz parte da nova criação, amém? Nós estamos lendo até o livro de Êxodo, nós vamos começar a ouvir muito a respeito do sábado. Algumas pessoas perguntam, pastor, é para a gente guardar o sábado? Presta atenção, a velha criação guardava o sábado. Por quê? Porque ela não conhecia Cristo. O sábado é uma figura de Jesus. Então como é isso? 6 dias o homem vai trabalhar e no sábado ele vai descansar. Porque ele se esforçou e agora um dia ele vai descansar.
essa é a velha criação. A nova criação não parte daí. A nova criação parte do domingo. O domingo é o descanso. Então, aonde é que eu começo meu trabalho? No descanso, no domingo. E aí, a partir do meu descanso, eu trabalho. Até o final. Você entendeu a diferença? Muito bem. Então, o que é ser firme? É estar assentado em cima das verdades espirituais que me dão a motivação certa para servir. Vou trazer algumas aqui para você. Ele disse assim, ó. Você lembra que ele começa pela expressão portanto. Portanto, meus amados irmãos. Por que ele começa com essa expressão? Ele não está começando, ele está terminando a carta. Portanto, é dizer, baseado em tudo que eu escrevi para trás, e principalmente naquele trecho ali do capítulo, que ele vai falar a respeito da nossa salvação, da nossa ressurreição, do nosso destino, para onde você vai, o que Cristo fez na sua vida. Então, a partir de verdades como você já é amado, você já é perdoado, você já é justificado, você já foi santificado, você já foi perdoado. A partir dessas verdades, ele está dizendo, seja firme. Porque você está em cima de uma rocha firme, de alguém que já fez tudo por você. Você está assentado em cima dessa verdade. Se eu estou assentado em cima dessa verdade, eu não sirvo as pessoas, eu não sirvo a Deus por causa dos homens. Amado, quem serve a Deus por causa dos homens, esperando tapinha nas costas, para dizer assim, olha, muito bem, você foi bem, está indo pelo caminho errado. Porque no dia que essa pessoa não bateu o tapinha nas costas, dizendo assim, muito bem, você vai ficar mal. Porque você não está assentado firme em cima das verdades espirituais. Nós temos o privilégio de servir a Deus a partir de tudo aquilo que nós recebemos. Senhor, obrigado pelo privilégio de te servir. Você entendeu? Nós estamos firmes em cima dessa verdade. Se pastores, obreiros, irmãos não estiverem firmes em cima dessa verdade, quando as coisas ficarem difíceis, elas vão estar olhando para si mesmas e vão estar dizendo assim, vão estar cobrando os homens de quem elas esperavam agradecimento. Nós não servimos assim. Nossa vida toda servindo a Deus sempre foi para servir o Senhor. Nunca foi para dizer para as pessoas assim, eu estou aqui, mas nunca me agradeceu, nunca veio me dizer obrigado, nunca me reconheceu diante das pessoas. Não, porque você está sentado em cima de uma rocha firme. Amém? A palavra de Deus diz, quando Jesus veio aqui, lá em João capítulo 13, no verso 2, João capítulo 13, no verso 2, a palavra de Deus diz o seguinte, esse é o texto da ceia do Senhor. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiava em sua mão. Quem é esse que ele está dizendo assim? Sabendo este que o Pai tudo confiava em suas mãos. É Jesus. Ele diz, e que viera de Deus e que voltava para Deus. A partir dessa consciência, o que ele fez? Ele se levantou, tirou a vestimenta de cima. Qual é essa vestimenta de cima? Era o talite de Jesus. Era um talite que não tinha costura, era uma vestimenta de honra. Não acho que Jesus andava maltrapilho por aí, não. O Senhor honrava o nome de Deus. Ele andava muito, era bonito. Você entendeu? A gente acha que Jesus andava esfarrapado. Você acha que Jesus andava esfarrapado? Os guardas lá que estavam crucificando ele iam sortear suas vestimentas? Que a Bíblia diz, diferente das outras, não tinha costura. Então era uma peça muito especial. Ele disse que tirou aquela vestimenta, pegou uma toalha, botou na cintura e foi lavar os pés dos discípulos, porque tinha uma necessidade. Um até disse assim, meu pai, o senhor vai lavar meus pés? Eu não quero deixar não. Eles achavam assim, esse serviço é de escravo, esse serviço é muito pequeno, como é que o senhor vai fazer isso agora comigo? Você entendeu?
Mas a palavra, ela traz algo interessante aqui nos versos. Ele diz assim, olha, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos. Preste atenção, o texto está dizendo o seguinte: Jesus sabia quem era. Jesus sabia a autoridade que ele tinha. Jesus sabia que ele era filho amado. Jesus sabia que ele era o escolhido de Deus. Jesus sabia disso. E mais, a Bíblia diz, sabendo de onde ele veio e para onde ia. Amado, quem sabe de onde vem, para onde vai, essa pessoa, ela serve qualquer lugar dentro do reino de Deus. Você sabia que na casa de Deus há juízes, médicos, odontólogos, pessoas que na sociedade lá fora têm uma posição importante. Elas conversam com governadores, elas conversam com pessoas importantes. Mas você sabia que muitas vezes estão aqui de manhã e à noite, naquele portão com a camiseta de servo, recebendo você dizendo, boa noite, seja bem-vindo. Elas servem em qualquer lugar. Por quê? Porque são pessoas nascidas de novo. Elas foram geradas pela palavra de Deus. Elas sabem de onde vieram de Deus e sabem que estão indo para Deus. Elas sabem quem elas são, não importa o que elas façam. Nos encontros elas lavam banheiro, no encontro elas passam pano no chão, no encontro elas catam lixo, no encontro elas fazem todas essas coisas. Por que elas fazem? Porque elas têm uma identidade em Deus, elas sabem quem são. Quem não sabe quem é em Deus tem vergonha de servir. E às vezes é uma pessoa de uma condição humilde, lá fora, mas ele tem vergonha de servir na porta da igreja, porque se alguém me vê aqui, você entendeu o que eu estou dizendo? Não tem ainda, ele é filho, ele é amado, mas ele não entendeu ainda que é filho, que é amado. Na hora que ele entender, ele vai entender que isso é um privilégio que nós temos, para servir a Deus em todo lugar na casa. Amém? Um dia eu cheguei aqui, e aí assim que estava começando a questão dos servos, eu percebi a dificuldade dos irmãos, e aí um dia as pessoas chegaram e eu estava de colete ali fora esperando. E aí, na época nós não tínhamos outro pastor, era só eu que era pastor. Assim que nós começamos, aí o pastor Ricardo, que é muito engraçado, ele disse, pastor, quem foi que comeu a sua boia? Ele disse, como é, rapaz? É porque você está aqui, então outro vai pregar no seu lugar. Eu me abri demais dele. Ele disse, não, homem de Deus, nós estamos aqui para mostrar que qualquer pessoa pode estar aqui servindo, em qualquer lugar, dentro do corpo de Cristo. Nós servimos em qualquer lugar. Amém? Glória a Deus. Até para cortar chuchu, a gente está para cortar chuchu também, batata. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, então você vê Jesus, ele se apoiou, ele se assentou em cima dessas verdades, por isso serviu. Então a partir daquilo que nós recebemos, ele está dizendo, sede firmes nessa fé, amém? Ele coloca uma outra palavra, volta lá para o texto, 1 Coríntios 15, 58, ele usa a palavra inabalável, inabalável. Inabalável significa não ser movido. Então, está aqui algo, né? Eu quero mover isso aqui. Eu tento mover do lugar, mas eu não consigo mover de lugar. É inabalável. Eu tento mexer e aquilo está ali, firme, no lugar, inabalável. Todo filho de Deus, ele é chamado para essa posição inabalável. Na verdade, naquilo que Jesus conquistou para nós, a palavra de Deus diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais, juntamente com Cristo. Essa posição espiritual, ela jamais muda, porque foi Deus que te colocou em Cristo. Quando tu decidiu não ser mais o Senhor da sua vida, quando você decidiu entregar a sua vida a Jesus, você estava dizendo o seguinte, eu não quero mais mandar na minha vida, Jesus, manda em mim. Quando você fez isso, Deus pegou a obra de Cristo e colocou em você, e pegou você e colocou em Cristo. Então a posição de Cristo é a sua posição.
Quem diz amém? Então, qual é a posição de Cristo hoje? A Bíblia diz que Ele está assentado nos céus à direita de Deus. Presta atenção, não havia homem no céu. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele carregou a humanidade junto com Ele. Então, quem é que Ele está representando? Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê está sentado com Cristo à direita de Deus. Essa é a sua posição espiritual. Presta atenção, essa posição espiritual, ela é inabalável. Agora, você não está fisicamente lá. A sua fé é que está nele. Amém? Então presta atenção, o nosso estado é diferente da nossa posição. O nosso estado, o estado hoje, meu, o estado hoje de inabalável, deveria ser esse estado que é igual à posição espiritual que eu tenho. Mas às vezes não é, porque as circunstâncias vêm, e aí tentam abalar você. Quer dizer, nosso estado muda, às vezes você está de bom humor, às vezes não está, às vezes você está animado, às vezes não está. Agora preste atenção, aonde você deve depositar a sua fé. A sua fé não deve estar baseada no seu estado, que às vezes é flutuante. Sua fé deve estar na posição inabalável que você foi colocado. Quando você volta a mente para lá, o seu estado muda. Quando você tira a sua mente da fé correta, seu estado fica abalado. Então, quando nós estamos abalados, a melhor coisa que você tem que fazer é olhar para Cristo, é olhar para Jesus. É nele que está a nossa salvação. E quando falamos de salvação, não é só salvação do inferno, é salvação de toda situação. De toda situação. Amém? Então, por isso ele está dizendo que o outro aspecto daquele que serve ao Senhor, esse aspecto inabalável. E essa inabalável tem tanto a ver com não ser movido, como estar sentado e de uma maneira descansada. Como é que nós servimos a Deus? De uma maneira descansada. Nós não servimos a Deus no estresse. Você entendeu? O estresse é resultado de medo, de receio, de fracassar, de perder. O mundo é cheio de estresse, desde a queda do homem. O homem, ele tinha o jardim do Éden, Deus deu o jardim do Éden para ele. Ele tinha todo o fruto que ele precisasse. Só que ele queria algo que não era para ele comer. E a Bíblia diz que quando ele comeu, a palavra de Deus para ele foi o seguinte: Adão, agora maldita é a terra por tua causa. Agora com o suor do teu rosto, você vai comer o seu alimento. Agora vai ser com estresse que você vai obter isso. Você entendeu? Então, o suor que eu estou dizendo é o suor físico aqui não, amado, eu estou suado aqui. Não é o suor físico. O suor está ligado à maldição, porque é trabalhar com estresse, é trabalhar com receio, é trabalhar com medo. Não servimos a Deus assim, servimos o Senhor na tranquilidade. É por isso que o primeiro aspecto de mudança no resgate de Cristo, na redenção, foi que também Jesus, ele foi orar num jardim. Você lembra qual o jardim que Jesus ele foi antes de ir para a cruz? Ele foi do Getsemane. E ele estava ali sobre grande estresse. Ele não estava em grande estresse por causa dele mesmo. Ele estava em grande estresse por causa de mim e de você. E a Bíblia diz que ele suou naquele dia, orando, como que gotas de sangue. E a palavra de Deus, no livro de Gálatas, vai dizer que ele se tornou maldição no nosso lugar, para que a gente se tornasse uma bênção. Então preste atenção, o primeiro homem colocou a gente debaixo de maldição, mas Jesus, lá naquele jardim do Éden, mas Jesus, lá no jardim do Getsemane, onde ele suou gotas de sangue, ele nos tirou da maldição, nos colocando para ser uma bênção. Nós servimos a Deus de maneira tranquila, de maneira apaixonada, de todo o coração.
sem medo de errar. Servir a Deus, não servimos a Deus com medo de errar. Você sabia? Se eu não tenho condição de errar, eu não sou livre. Eu só sou livre quando eu posso errar. E quem serve a Deus vai errar. Deus sabe disso. Você entendeu? Às vezes nós achamos que vamos servir a Deus sendo perfeitos, né? Não, a perfeição que nós temos para servir é a perfeição de Cristo. Cristo é que é perfeito. Cristo é que serviu de maneira perfeita. Cristo é que nunca errou. Ele pegou essa perfeição e colocou em você. Então você no seu estado vai errar várias vezes. Mas quando Deus olha para você, o que Ele vê é a perfeição de Cristo. Está tudo bem no trabalho. Está tudo jóia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, por isso, essa palavra, né, essa palavra inabalável. É tão bom quando as pessoas olham para homens de Deus e eles, rapaz, é um homem de Deus firme, perseverante. É tão importante, o mundo não é um mundo de perseverança. Então quando ele acha mulheres como Germina, perseverante, as pessoas se animam. Jaderson, perseverante. Quando olham para pessoas que perseveram, que continuam, né, mesmo diante das dificuldades, eles continuam andando, avançando, né, tendo bom ânimo no Senhor. Quer dizer, esse inabalável do Senhor está se expressando. É a fé, não é a força deles. Você entendeu? O mundo, ele diz assim, ele diz um sim aqui, mas daqui a pouco aquele sim não é sim, é não. Para o homem de Deus não, sim é sim e não é não. Você sabia? E eu até estava falando para as mulheres que foram aqui para o encontro, eu perguntei assim, quantas mulheres foram para o encontro? 42. Quantas eram as convidadas? 45. Faltaram 3. Sabe quantos homens, se a gente convidar 60 homens para o encontro, sabe quantos homens faltam mais ou menos? 13, 15. Eu disse, rapaz, os homens têm menos palavra do que as mulheres. Porque, amado, se eu digo para você que eu vou. Mas para alguns homens, eles dizem sim, mas dentro da cabeça deles, eles já estão dizendo não. E a palavra de Deus diz que o nosso sim é sim, e o nosso não é não. Que passar disso vem do maligno. Para nós não tem talvez, ou é ou não é. O brasileiro, ele tem muito essa coisa, né? Ele acha que ele pode ficar em cima do muro. Tipo assim, não, é sim, mas é não. Não existe isso no reino de Deus, não. Ou você é, ou você não é. Ou você é, ou você não é. Jesus disse assim, aquele que não ajunta comigo, o que acontece com ele? Você sabe a resposta? Quem não junta comigo, espalha. Então, o que ele está dizendo é sim, sim, não, não. Então, tem até um texto interessante lá no livro de Salmo 15, 4, que diz assim, que abençoado, Salmo 15, verso 4, o abençoado é o que jura com dano próprio e não se retrata. O que é isso? Isso está tratando do inabalável, que jura com dano próprio e não se retrata. Não, a Bíblia não está ensinando você a jurar. As pessoas lá no tempo do Salmo juravam, mas a Bíblia diz hoje, através de Jesus, não jure, diga somente sim, e que seu sim seja sim, ou não, que o seu não seja não. Você não precisa jurar por nada. Mas o que ele está dizendo aqui é, que jura com dano próprio e não se retrata, se você deu a palavra, cumpra. O abençoado é o que cumpre a palavra, mesmo que aquilo cause dano para ele. Ele está dizendo assim, olha, eu vou te ajudar. Só na hora de ajudar, você está numa situação ruim, e o valor daquilo é muito grande. Mas você não prometeu? Então agora você tem que cumprir. Filhos de Deus fazem isso. Porque eles já foram abençoados para fazer isso. Quem diz amém? Amém? Então ele diz que esse aqui é o abençoado, o inabalável. Ele anda assim. Então não é algo que parte simplesmente dele, como eu falei para você. É algo que ele já recebeu de Deus. Muito bem.
A próxima expressão, obrigado, Jadas. A próxima expressão que existe lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, é a expressão sempre abundantes na obra do Senhor. Diga comigo, eu sou sempre abundante na obra do Senhor. Muito bem. Então, o que é que significa ser sempre abundante? Então, abundante, essa palavra abundante é uma palavra muito rica. E ela significa ir além dos limites. Ir além dos limites. Então, há dois tipos de servos que não são úteis. De fato. É aquele que faz só o que você diz para fazer. Então, por exemplo, vamos dizer que o Senhor dissesse para você assim, ó, vai lá no mercado comprar pepino. Aí você vai lá no mercado comprar pepino. Chega lá, não tem pepino. Tem um tipo de servo que ele volta e ele diz assim, ó, não tem pepino. Ele não trouxe nada. Mas tem outro que vai lá, viu que não tem pepino, mas aí ele voltou trazendo o quê? Pimentão, batata, cenoura. Ele é abundante. Olha, não tem pepino, mas que tal a gente fazer uma salada de cenoura, de tomate, de batata? Você entendeu o que eu estou dizendo? Então, o servo que só faz o que é mandado. Então tem dois tipos de servo inútil: aquele que não faz o que se manda ele fazer, e o que só faz o que é mandado. Não, ser abundante é eu ir além. Eu ir além. Você entendeu? Então, por exemplo, tem um pastor que ele está numa cidade aqui, e ele está invadindo literalmente o povoado vizinho. Invadindo ele chegou, numa semana, ele começou 8 casas de paz na cidade vizinha, lá da cidade onde ele está. Ele chegou para mim e disse, pastor, eu comecei 8 casas de paz na cidade vizinha, no povoado vizinho lá. Eu disse, meu Deus, é alguém abundante, é alguém que está indo além. O que é que eu esperava ele aqui, como pastor aqui, na casa de Deus, não é? Que ele tivesse engajando a igreja de união, crescendo com a igreja de união, avançando com a igreja de união, como está. Mas não, ele é abundante, ele vê além. Nós devemos ver além. E mais, amado, presta atenção. Quando falamos do serviço na casa de Deus, nós não estamos falando só aqui nesse ambiente. Hoje pela manhã, o obreiro Darlan, ele trouxe uma palavra assim, bênção, a respeito de dízimo e oferta. Ele diz assim, ó, o dízimo é o reconhecimento, a honra, como a nossa irmã pregou aqui, a irmã Tati pregou aqui hoje à noite. Mas a oferta, que tem a ver com a sua generosidade, ela entra dentro da sua mordomia, isso é, do seu gerenciamento. Por que é que o dízimo não entra no seu gerenciamento? Porque é um ato de confiança e de honra, que você está dizendo, eu reconheço que é o Senhor que me sustenta, por isso eu dizimo. Eu não tenho controle disso, de como vai fazer, eu confio, que mesmo entregando na mão de homens, a Bíblia diz assim, aqui recebe homens mortais, mas de verdade é aquele que vive. Então é ele que a pessoa está fazendo, é isso que diz o livro de Hebreus. Então eu estou confiando, é um ato de confiança, de fé. Agora, o que eu faço com o que fica na minha mão, 90%, acredite, não é só por seu usufruto, você é um mordomo de Deus. O mordomo é um servo de Deus. Então ele não vai, não, eu dizimei e agora aqui eu vou fazer o que eu quiser. Não, você é servo de Deus. Eu disse para os irmãos, tem irmãos que dizem assim, olha, eu sou filho, eu não sou servo. Presta atenção, há duas figuras aí, na Trindade, no Deus triuno, que fala a respeito disso. O Pai, ele é seu Pai, você é filho dele, através da obra de Cristo. Sem o Filho, você nunca se tornaria filho de Deus. Nem todas as pessoas são filhas de Deus, só aquelas que entregam o seu coração para Jesus. Aqueles que entregam o coração para o Filho, o Pai o recebe como filho. Você entendeu? Quando isso acontece,
nós nos tornamos servos do nosso irmão mais velho, que é Jesus. Ele era o unigênito, o único filho, mas por Deus receber você, ele se tornou não mais o unigênito, o único filho, mas o primogênito. Então, nós somos servos de Jesus e somos filhos do Pai. Nós somos as duas coisas, nós somos filhos e somos servos. Você entendeu? Então preste atenção. Sendo filhos, nós reconhecemos o sustento do nosso Pai, mas você é mordomo de Jesus, para fazer as entregas e servir a Deus com aquilo que está na sua mão. Dá carona para quem precisa de carona, usando o seu carro. Então o seu carro não tem a ver só com você, tem a ver com você, tem a ver com a sua família, mas tem a ver com servir o corpo, servir as pessoas, amém? Assim como a sua casa e tudo que você tem. Essa semana, eu achei interessante, eu fui resolver o problema da energia, pedi a ligação da energia do prédio lá de Esperantina, do pequeno prédio lá de Esperantina, que vai se tornar uma grande igreja, amém? Na próxima semana, se ligar a energia, e vai ligar em nome de Jesus, nós vamos inaugurar o prédio no próximo domingo, aleluia, amém? Muito bem, então, nós fizemos solicitações pela internet para ligar, mas dava sempre errado um documento, não sei como, e aí eu disse, não, aqui para resolver mesmo eu tenho que ir lá. E aí eu fui no shopping, e tem uma área lá, como é o nome daquela área que a gente vai no shopping, que... Espaço Cidadão, isso mesmo, fui no Espaço Cidadão. Cheguei lá, pedi a senha, e aí me deram a senha de número 77. Aí, tinha tanta gente nas cadeiras lá, quase não tinha lugar para sentar. Mas aí uma pessoa entrou e eu sentei lá, fiquei esperando, estava no número mais ou menos 61. Eu disse, olha, está perto, 77, 61. Ah, amado, eu não sabia não. Para virar o 62, foi tempo. Aí eu já entrei em oração, lá, Senhor, me ajuda aqui. E aí, era 11h30 da manhã, mais ou menos, quando eu cheguei. E eu disse assim, não, aqui vai rápido, mas eu vi que ia demorar. E quando chegou assim, uns 15 minutos, deu vontade de ir ao banheiro. Aí eu disse, onde é o banheiro mais perto? Ele disse, não, aqui mesmo na praça de alimentação, você vai lá, rodeia, ali perto da Polícia Federal. Beleza, fui lá. Só que quando eu cheguei no shopping, eu já estava sendo bombardeado por uma informação. Quando eu cheguei no portão, tinha uma propaganda do Bob's, assim, sanduíche, R$11,90. E aí eu entrei com aquele pensamento do sanduíche. Por quê? Porque eu estava de jejum. Então, eu tinha jejuado segunda-feira, e aí, na terça-feira também jejuando, era quarta-feira. E aí, meio-dia, ia encerrar o jejum. Meio-dia. Por isso que o Bob chamou minha atenção, né? E aí, o que aconteceu? E aí, algo aí sobre o jejum. Nós vamos ter 21 dias de jejum, aleluia. Mas, presta atenção. Você como cristão, você deve marcar sua semana, toda semana, com pelo menos um dia de jejum. Em um dos 7 dias, não interessa o dia. Separa para jejuar, nem que seja só metade do dia. Nem que seja de meio-dia às 6 horas da manhã. Mas marca a sua vida com um jejum toda semana. Eu te garanto que a sua vida espiritual vai ser outra. Você vai ter uma percepção melhor de Deus. Você vai enxergar as coisas melhor. Você vai ouvir melhor o Senhor, se você fizer isso. Amém? Muito bem. Então, jejum não é só para pastor, para líder, discipulador. Não. Né? Eles eu quero até que vá além. Faça 2 por semana. Não é? Mas aí eu estou lá de jejum. Aí eu fui ao banheiro. Quando eu voltei, meus olhos foram aonde? Lá no Bob's, do outro lado da praça. E aí eu disse, vou lá. Quando eu cheguei, cadê o sanduíche de R$11,90? Eu já vi logo que tinha um de R$15,90. Maior, mais bonito.
Eu disse, eu quero esse de 15,90, vou levar. Porque eu ia voltar lá para a fila. Embrulhou ali, botou no saco. Disse, sentei lá na minha cadeirinha, disse, quando der meio-dia aqui, olhei para cá, 10 minutos. Quando der meio-dia aqui, eu vou, ó. Quando dei o meio-dia, que eu estava lendo um livro, fechei o livro aqui, que eu fui para o sanduíche, amado, eu vi a voz do Espírito Santo dizendo assim, dê esse sanduíche para a pessoa que vai te atender. Como é? Dê o sanduíche. Não, é coisa da minha cabeça. Não, dê o sanduíche para a pessoa que vai atender você. Fiquei lá, passou mais 20 minutos para poder chamar o número 77. Eu lá com o sanduíche. Fui lá, atendeu e tal, bênção, terminou. Vai ligar a luz, em 5 dias vai ligar a luz, está tudo certeza, pastor Everdan, está jóia. Aí eu disse assim, você acredita em Deus? Ela, acredito. Você acredita que eu estou de jejum desde ontem? Eu comprei esse sanduíche para eu comer. Mas Deus disse assim, entrega para a pessoa que vai te atender. Eu quero dizer para você, Deus ama você. Ele ama você. Ela ficou tão feliz. O sorrisão dela. Eu, Senhor. E presta atenção, você é um mordomo de Deus. Você é um mordomo de Deus, amado. Deus quer usar a sua vida para abençoar as pessoas. E às vezes são coisas simples, como essa. Depois de eu sair de lá, eu fui no Bob's de novo. Comprei 2 sanduíches dessa vez. Aleluia! Glória a Deus! Ele termina o texto, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, ele termina o texto dizendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. O que ele está dizendo? Que essa palavra vão não é inútil, não é infrutífero. Então presta atenção. A Bíblia diz, naquela parábola do semeador, o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, a outra semente caiu em terreno pedregoso, a outra semente caiu em terreno espinhoso. Mas ele diz que uma parte das sementes caiu em terra boa, e elas produziram a 30, a 60 e a 100 por um. E, amado, a Bíblia diz que se o nosso trabalho é para o Senhor, ele nunca vai ser infrutífero. Ele sempre, essa é a promessa dele, sempre vai dar fruto. E às vezes de uma maneira que você nem espera. Como nós dissemos, quem serve a Jesus vai ser honrado pelo Pai. Vai ser sempre frutífero nas mãos do Senhor. Essa é a promessa de Deus para nós. Agora, servir o Senhor é servir na obra que o Senhor está fazendo. E o que o Senhor está fazendo? Eu vou te dizer, o Senhor não está edificando países, o Senhor não está edificando governos, o Senhor não está edificando partidos, o Senhor está edificando a igreja. A igreja do Senhor é a única coisa que vai permanecer no final dos tempos. É a igreja. Ele diz, eu estou edificando a minha igreja. Então quando é que nós estamos servindo o Senhor? Quando estamos servindo a igreja, servindo os irmãos, servindo aqueles que Ele está alcançando, servindo aqueles que Ele está declarando, eu amo você. Quando nós estamos servindo ao Senhor, estamos servindo de fato, ou quando estamos servindo a igreja, nós estamos de fato servindo ao Senhor. Amém, meu amado? Então fica de pé em nome de Jesus, quero orar por você. Vamos chamar aqui o pessoal do louvor. Deus honra aqueles que o servem. Coloca aquela imagem ali, a imagem da palavra. Deus honra
aquela imagem do título da palavra. Coloca aí, filho. Deus honra aqueles que servem. Aleluia. Repita comigo: Deus honra aqueles que servem. Oh Senhor, nós agradecemos pelo privilégio de te servir, pelo privilégio de receber as tuas virtudes e poder contribuir com a tua obra. Presta atenção, antes do louvor, hoje pela manhã nós estávamos lendo, fazendo a leitura do escravo, lá na época dos hebreus. Ele tinha que trabalhar 6 anos para o seu senhor. No 7º ano ele ia livre. Mas ele disse que se aquela pessoa, no final dos 6 anos, no 7º ano, ele dissesse assim: eu amo muito o meu senhor e eu quero ficar na casa, a Bíblia diz que ele deveria ser levado no portão onde ficavam as autoridades. E a pessoa pegava um furador de sapato, uma sovela, e furava a orelha dele. Ao marcar ele daquela forma, ele nunca mais poderia deixar aquela casa. Agora imagine, alguém que era escravo, a única coisa que ele pensava em fazer, que um escravo pensa, é na liberdade dele. Ele vai contando os dias: olha, falta 6 anos, falta 5 anos, falta 1 ano, falta 1 mês, falta só um dia para eu ser liberto. Mas no dia que era para ele ir, ele dizia: eu quero ficar, eu tenho tanto amor do meu Senhor, que eu quero ficar na casa. A Bíblia diz uma outra coisa a respeito de servo e de filho: os servos nunca ficam na casa, mas os filhos sim. Qual era esse servo que dizia: eu quero ficar? Qual era esse servo que as pessoas viam a orelha dele marcada, andando na rua, e dizia assim: olha, você podia ir, mas você ficou? Isso é uma ilustração da obra de Deus nas nossas vidas. Cristo te libertou. Você estava livre. Você pode ir fazer o que você quiser. Mas alguns receberam, entenderam tanta graça, que eles disseram: não quero ir, quero servir. Quero te servir, Senhor, até o final da minha vida. Quero te servir doando tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que o Senhor fez de mim, eu quero doar. Porque ele entendeu que ele é esse servo da orelha furada. E amados, são esses que de fato chamam a atenção do mundo. São esses que as pessoas estão olhando e dizendo: você serve a ele dessa forma, você anda dessa forma, você faz isso porque é para ganhar alguma coisa? Não, eu já ganhei, eu já tenho. Amém? Vamos adorar a Deus, vamos louvar o Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. E não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma
Senhor tem um convite para você, especial, hoje. Talvez você já servia a Deus, mas se você nunca se atentou para a motivação certa, para a maneira certa. Você sabia que quando servimos a Deus da maneira certa, com a motivação certa, é que nós nos tornamos frutíferos no Senhor? Não estamos fazendo trocas com Deus. Nós somos adoradores. Nós servimos a Deus. Nosso serviço a Deus é uma forma de adoração. Então, se essa palavra tocou você e você quer dizer para Deus: Senhor, eu quero servir o Senhor, eu sou esse servo da orelha furada, dentro da liberdade que o Senhor me deu, e eu quero te servir. Deixa o seu lugar, vem aqui, quero orar por você.